Questão 33 e 34. Localize as descontinuidades da função e ilustrar com o gráfico. Aí no item 33 a função é y igual a 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Então o que a gente observa? Que o problema está em x igual a zero, porque se x for diferente de zero, para todo x diferente de zero, essa função é contínua. O problema está em x igual a zero, né? O que acontece se x for zero? Então vamos calcular os limites para ver o que vai dar? Primeiro o limite à direita, depois o limite à esquerda. O limite da função y quando x tende a zero pela direita vai ser igual a limite de quem? De 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, que vai ser igual a quanto? Vamos analisar isso aqui agora? Primeiro vamos pensar em 1 sobre x, ó. 1 sobre x. Quando x tende a zero pela direita, 1 sobre x tende a mais infinito. Então, esse 1 sobre x aqui tende a mais infinito. E o e elevado a 1 sobre x? Também tende a mais infinito. Quando você soma 1, também tende a mais infinito. Então, 1 sobre um número muito grande, né, tendendo a infinito, tende a quê? Tende a zero. Então eu já sei que o limite de y quando x tende a zero pela direita é zero. Vamos verificar o limite à esquerda agora? Limite de y quando x tende a zero pela esquerda. Isso é a mesma coisa que limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Muito bem, muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Olha só, olha só. Eu vou mexer um pouquinho aqui nessa expressão. Esse e elevado a 1 sobre x, eu vou escrever 1 sobre e elevado a menos 1 sobre x. Assim, ó, isso é a mesma coisa que limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre 1 mais quem? 1 sobre e elevado a menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Vamos deixar assim. Pronto, menos 1 sobre x. Vamos ver então o que está acontecendo. Olha só. Quando x, vou pensar agora na fração menos 1 sobre x. Vou pensar na fração menos 1 sobre x. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, o que acontece com essa fração aqui? Ela se aproxima de zero por valores menores do que zero, né? Por valores menores do que zero. Então, você vai ter número negativo, que é o menos 1, dividido por números negativos, porém próximos de zero. O resultado aqui vai dar positivo. E mais, isso aqui vai tender para mais infinito. Isso tende para mais infinito. Então, o que eu estou considerando? A fração menos 1 sobre x. Quando x se aproxima de zero por valores menores do que zero, o menos 1 sobre x se aproxima tende a mais infinito, tende a mais infinito. Então, vamos analisar agora? Olha só. Eu sei que essa parcela aqui, menos 1 sobre x, tende a mais infinito. E o e elevado a menos 1 sobre x também tende a mais infinito. O que você vai ter aqui? 1 dividido por um número muito grande. 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Então, aqui vai ser 1 sobre 1 mais essa parcela aqui que tende a zero. Ou seja, 1 sobre 1, que é 1. Olha que bacana. O limite à direita dá zero e o limite à esquerda dá 1. Tá? Então, a descontinuidade aí é no x igual a zero. Até porque em x igual a zero a função não está definida. Vamos ver o gráfico, como é que funciona? Vamos lá. Olha aí, ó. Conforme a gente observou, quando x se aproxima de zero por valores maiores que zero, f de x se aproxima de zero. E quando x se aproxima de zero por valores menores do que zero, f de x se aproxima de 1. Portanto, o limite de f de x quando x tende a zero à direita é zero, e o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é 1. Tá bom? Questão 34. Determinar as descontinuidades da função y igual a ln de tangente ao quadrado de x. Veja bem, aqui a gente tem uma função ln. E a gente sabe que o domínio da função ln são x maiores do que zero. O logaritmando da função ln tem que ser maior do que zero. Qual é o logaritmando aqui da função ln? É tangente ao quadrado, né? Então você escreve aqui, tangente ao quadrado de x é
tem que ser maior do que zero. Tangente ao quadrado de x tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque tangente ao quadrado de x é o logaritmando da função ln, tem que ser maior do que zero. Mas o que mais? Uma vez que a gente tem o quadrado ali, a tangente ao quadrado de x é um número maior ou igual a zero. Qualquer que seja x, tangente ao quadrado de x é maior ou igual a zero. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer? A fim de satisfazer essa condição aqui, eu vou excluir os x tais que a tangente ao quadrado de x é igual a zero. Então eu devo excluir os x tais que a tangente ao quadrado de x é igual a zero. Mas se a tangente ao quadrado de x é igual a zero, significa que a tangente de x tem que ser zero. A tangente de x tem que ser igual a zero. Então, quais são os arcos tais que a tangente é zero? A tangente é zero nos arcos da forma capi, né? Por que capi? Olha só. Aqui está o ciclo trigonométrico para a função tangente. Aqui é zero, aqui é zero. Aqui vai ser não existe, aqui não existe. Muito bem. Arcos da forma capi, que é o 0, π, 2π, 3π e assim por diante, é tal que a tangente é zero. Então, a gente tem que excluir esses arcos. Então, vamos lá. Aqui o x igual a kπ. Então, a gente deve excluir esse x. O que mais deve acontecer, pessoal? Tendo em vista que aqui a gente tem a função tangente, o x também não pode ser π sobre 2. Não pode ser π sobre 2 mais kπ, porque não pode ser π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Então, o x deve ser diferente de kπ e também o x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E aí a gente consegue juntar tudo numa única sentença, né? Então, ele deve ser diferente de kπ e diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, ele vai ser diferente, o x vai ser diferente de quem? De π sobre 2, ou melhor, ele vai ser diferente de kπ sobre 2. De kπ sobre 2. De kπ sobre 2. Ele não pode ter extremidade aqui nem aqui, né? Também não pode ter extremidade nem aqui nem aqui, né? Esses arcos são da forma kπ sobre 2. Por isso, então, que o x tem que ser diferente de kπ sobre 2. Tá? Então, as descontinuidades dessa função estão nos pontos x da forma kπ sobre 2 com k pertencente a z. Vamos ver o gráfico, como é que fica? Então, olha só, conforme a gente observa, para x da forma kπ sobre 2, a função é descontínua, né? Olha só, em menos π sobre 2, em 0, ó, em π sobre 2, só para você ter uma ideia aqui. Todos os arcos da forma kπ sobre 2, ela é descontínua, tá vendo?